Prefeitura propõe regulamentação dos ferros velhos de Ribeirão. A nova lei, que ainda será votada na Câmara, impõe várias determinações aos donos para combater os crimes que envolvem essa atividade. O comércio de ferro velho tem crescido muito em Ribeirão. O município estima que há centenas de estabelecimentos entre os regulamentados e os fora da lei. E essa é a preocupação da Prefeitura de Ribeirão, que propõe uma série de regras para combater os crimes de furto, roubo e receptação. Entre as mudanças, o horário de funcionamento, que será das 6 da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado. A gente tem denúncias, temos constatações da nossa própria fiscalização e que existem ferros velhos que trabalham durante toda a noite. E isso, a gente já fechou ferros velhos em todas essas situações e não há necessidade alguma levando a possibilidade, aumentando a possibilidade de ter receptação de objetos furtados e objetos de crimes. O objetivo dessa lei é regulamentar os ferros velhos para que eles exerçam a atividade econômica de forma lícita. A lei determina que os terrenos particulares que são usados para o comércio de ferro velho sejam murados numa altura mínima de 2,5 metros e também pavimentados. Outra regra é que os materiais fiquem expostos em prateleiras ou bancadas numa altura mínima de 1 metro do piso. É uma grande preocupação ambiental em relação ao próprio local dos ferros velhos. Existe a questão de resíduos, a possibilidade de contaminação do solo, então é necessário que sejam feitas essas medidas. E como vai ser essa fiscalização? Isso, a fiscalização vai ser por meio de ações combinadas com esses outros órgãos, mas a lei vai obrigar que, como deveria ser, aquele que está em posse do objeto prove a sua origem. Seja por meio de recibos ou notas fiscais. Caso contrário, ficarão sujeitos a multa, cassação do alvará de funcionamento, lacração e apreensão do bem. Este advogado reconhece a importância da lei, mas ressalta que antes da proposta já era dever da administração pública fiscalizar as empresas. Obviamente que a administração pública, a prefeitura, já teria que estar desenvolvendo esse trabalho de fiscalização, de um acompanhamento e uma regulamentação sobre essas atividades, sim. Até porque isso separa os bons contribuintes e os bons empresários daqueles que se valem aí de artefatos que não são de produtos aí lícitos. E o analista de segurança pública destaca a importância de cuidar primeiro das pessoas em situação de rua que muitas vezes repassam materiais clandestinamente. Eu vejo que isso é mais uma medida, não digo nem que paliativa, mas que talvez para dar uma resposta para a sociedade quanto à questão do morador de rua, que muitas vezes é causador desses problemas, do furto de fios e que causam transtorno na rede de semáforos, são escolas que às vezes são fechadas porque houve um furto de fio, ou pronto-socorro que é fechado justamente, o município fica sem atendimento por causa de um furto de fio. Quem é o causador do problema hoje? São pessoas que têm problemas sociais e de saúde, que é o morador de rua, é uma pessoa doente, cheia de problemas, que tem muitos em Ribeirão e precisa ser atacado esse problema. Nós esperamos que essa legislação venha contribuir para uma melhor formalização do setor e para que possa separar aí as boas empresas, os bons empresários, daqueles que se usam ou se utilizam desses estabelecimentos para cometimento de crime. A fiscalização da prefeitura é imprescindível para que essa legislação, para que essa nova lei seja implementada e seja aplicada. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Vamos falar mais sobre esse assunto? Já está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo o advogado Dr. Jean Alves. Doutor, qual que é a importância, na opinião do senhor, de se regulamentar essa atividade dos ferros velhos em Ribeirão? Ótima tarde. Boa tarde, André, e aos amigos do Jornal da Clube que ora nos assiste. André, sem dúvidas, esse é um tema que é um problema crônico aqui em Ribeirão Preto, que há mais de uma década traz aí inúmeros problemas pontuais, como insegurança, receptação e contribuição social em diversas facetas. Como diz a literatura popular, antes tarde do que nunca. O projeto de lei é bem-vindo. Normatizar significa fixar padrões de qualidade, a fim de que esses comércios se afastem da clandestinidade. Então, quando eu tenho regulamentação, eu tenho a fixação de parâmetros e, sem dúvida, isso é muito bem-vindo ao município. Por outro lado, doutor, a fiscalização por parte da administração municipal já era para existir sem a necessidade de uma nova lei, né?
E ela existe através da fiscalização geral e também da pasta específica de justiça. O problema é que sem essa fiscalização por si só, sem padrões de qualidade, acaba ficando algo muito genérico, algo muito abstrato. Daí a importância de se fixar esses parâmetros a fim de que esses comerciantes possam se adequar. Agora, André, é muito importante que a administração municipal não se atente somente na sanção e somente nesta parte da lei, ou seja, de fixar parâmetros e aquele que não se adequar será punido. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é importante também o trabalho de outra pasta no sentido de fomentar políticas públicas de auxílio a esses comerciantes, que diversamente do que muitos pensam, não se tratam de grandes empresários, mas sim de pessoas com baixa renda que se utilizam, e isso tem uma função social importante no desenvolvimento do município, né? Ou seja, a reciclagem e a coleta de todo esse material. Então é importante que a administração pública trabalhe também na prevenção, na educação desses comerciantes e fomentando e auxiliando esses comerciantes na adequação aí dentro do projeto de lei. Nós ouvimos aí na reportagem um analista de segurança dizendo da necessidade da prefeitura cuidar primeiro das pessoas em situação de rua que muitas vezes repassam esses materiais de forma clandestina. É importante esse trabalho também para ajudar a conter esses crimes? Brilhante é o pensamento do entrevistado no seguinte sentido: nós não podemos pensar somente na criminalidade. É uma atividade multissetorial que deve vir em paralelo à sanção e à fixação desses padrões. Ou seja, a prefeitura também precisa mapear e identificar quem são as pessoas atualmente em situação de rua, a fim de que essas pessoas tenham o auxílio da prefeitura e possam efetivamente se afastar aí de qualquer comércio clandestino. E aquele comerciante que recebe esses produtos, seja lá qual for a origem, ele tem que ser educado e deve haver uma política de fomento à educação desses comerciantes. Agora, doutor, rapidamente, lembrando que essas pessoas em situação de rua, elas precisam de ajuda independente do caso que envolve aí os ferros velhos, né? Como eu disse, multidisciplinar, ou seja, a assistência social tem que agir, mapear os principais pontos em que essas pessoas em situação de rua estão residindo em Ribeirão Preto e fazer um trabalho aí de saúde pública antes de pensar especificamente na situação criminal. A criminalidade, ela só advém de uma sociedade que não tem políticas públicas de fomento à saúde, à economia, e a segurança pública acaba decaindo quando não temos uma sociedade forte nesse sentido. Doutor Jean Alves, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, mais uma vez pela presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço. O senhor quem agradeço. Obrigado.